Vice-presidente, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Eu quero começar a nossa conversa com uma avaliação. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desses 6 primeiros meses do governo do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor tem visto o trabalho até esse momento? Olha, esses 6 primeiros meses foi um momento de acomodação, né? E de iniciar, desenvolver o planejamento que havia sido feito durante o período ali da campanha eleitoral e aí ao longo da transição governamental que ocorreu. E aí os pontos principais foram, primeiro, a seleção do ministério, né? Onde o presidente buscou colocar cargos técnicos, né? Pessoas com capacidade técnica realmente para o cargo que estão ocupando. Mais ainda, houve um primeiro movimento, o enxugamento do número de ministérios, que não foi tão simples como pôde parecer, porque a esplanada já havia sido explodida de tal forma que para depois reconstruir esse pacote fica um pouco complicado. Ao mesmo tempo, né, na questão econômica, né, que é o que hoje salta aos olhos, nós buscamos lidar primeiramente com o desequilíbrio fiscal por meio da reforma da Previdência, enviada ao Congresso, né, e aprovada na Câmara já em primeiro turno. O pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que atende, né, aos anseios por melhor segurança pública da enorme parte da população brasileira, que hoje se sente ameaçada pelo avanço da criminalidade, né, e as pequenas medidas que foram sendo tomadas dentro da agenda de costumes do presidente. Então, eu considero esse primeiro semestre, né, um começo bem auspicioso do nosso governo. O senhor falou da reforma da Previdência, vice-presidente. Como é que o senhor avaliou a tramitação da reforma, as discussões da reforma? Foi a reforma possível de ser aprovada neste momento? Não resta dúvida, né, que a proposta que nós enviamos ao Congresso ela era mais ambiciosa, né? Mas a gente sabe, né, que o diálogo e essa paciência que nós temos que ter na composição política, ela leva a que lá dentro do parlamento a discussão se aprofunde e o parlamento, como, vamos dizer assim, como aquele que reflete os anseios reais da massa da população, ele colocou aquela reforma que era possível. Eu considero que foi uma boa reforma. Agora deve haver a votação em segundo turno na Câmara e depois a tramitação no Senado. E fala-se na inclusão de estados e municípios. Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo os estados e municípios é uma peça fundamental, mas não sei se vai conseguir ser incluído isso aí, porque talvez até, né, não sei os prazos que poderão ter que decorrer, não sei se tem que voltar para a Câmara, se não tem que voltar para a Câmara. Então ainda há uma discussão em torno disso aí. Mas se puder ser incluído, né, sem maiores delongas, né, eu acho que favorece o conjunto da nação. Vice-presidente, partindo do fim das discussões da Previdência, o caminho agora, a prioridade seria uma reforma tributária? Nós não temos a mínima dúvida, porque a reforma tributária ela influi naquilo que vem a ser o redesenho do Pacto Federativo, né, uma vez que nós temos um sistema tributário caótico, né, uma alta carga tributária, e onde a distribuição desses recursos ela tem 70% na mão da União e 30% na mão de estados e municípios. Então, para inverter isso, nós temos que reorganizar o sistema. Então, além da reforma tributária, nós temos que trabalhar em cima da reforma do Estado, né, e outras medidas na microeconomia, né, para melhorar aí a questão da empregabilidade e renda, que nós já temos muita gente desempregada nesse país. São várias demandas que precisam de uma atuação no Congresso por parte do Executivo. Como é que o senhor vê a relação atual entre o governo e o Congresso Nacional, Câmara e Senado, ou a Câmara reivindicando um certo protagonismo nos atos nesse momento? Como é que o senhor vê todo esse processo? Olha, existem muitas críticas, né, a respeito aí do que seria o relacionamento entre o Executivo e o Legislativo, mas eu acho que tem sido uma relação, né, digamos assim, baseada em pressupostos e valores maiores, né? Tanto que são valores maiores que, independente da moção do Executivo, ou de pressões ou de negociações, a Câmara, né, e o próprio Senado já entenderam quais são os movimentos e sabem que essa agenda econômica é prioritária para o Brasil. Então há independente do que possa ter de composição, de base, há uma convergência de esforços. Então eu acho que nós estamos indo num caminho muito bom. Nós falamos aqui em reforma da Previdência, reforma tributária, o governo tem uma agenda importante também de privatizações e concessões e também uma desburocratização da atividade produtiva aqui no país. São também pontos importantes que devem ser atacados? Essa questão já começa com essa medida da liberdade econômica, na MP 870, se não me engano o número dela, já foi analisada aí pelo relator, o deputado Jerônimo Gergen. Então ela concede
muito mais facilidade aí na abertura, fechamento de empresa, questão de registro de patente, que é um troço sério aqui no Brasil, que você leva quase 10 anos para registrar uma patente, o que leva a que as pessoas procurem fazer isso no exterior. Né? Então, tem uma série de medidas também nesse sentido. Né? Então, nós vemos que isso está progredindo de uma forma boa. A questão de privatizações, né? Muitas delas terão que passar pelo Congresso, né? Por causa aí da legislação vigente. Né? Então, o próprio caso de Eletrobras e outras similares, nós temos hoje aí 44 empresas que dependem diretamente do Tesouro, 88 que dependem indiretamente, mais as empresas dos estados e municípios. Nós temos mais de 400 empresas estatal. Né? Uma privatização bem conduzida pode resultar aí em 500, 600 bilhões de aporte de recurso, que é considerável. O desemprego ainda é realmente um problema para a nação. As políticas de promoção do estímulo ao emprego, ao investimento, também vão por essa linha? Nós consideramos que a aprovação da reforma da Previdência, ela cria um clima de confiança aqui no país, estabelece uma nova relação, né? Em consequência, investimentos que estão represados, né, vão surgir. E ao surgirem esses investimentos, óbvio que o nível de emprego vai aumentar. E nós precisamos aumentar drasticamente o nível de emprego, porque nós temos hoje em torno de 13 milhões de brasileiros que estão desempregados, outros que estão na informalidade. Né? Então é importante que isso aconteça da forma mais rápida e ordenada possível. Vice-presidente, falar um pouquinho de relações internacionais. O senhor esteve recentemente na China, passou também pela Arábia Saudita. Recentemente o governo costurou o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Como é que o Brasil está inserido nessas questões que dizem respeito muito a estados exportadores, como é o caso, por exemplo, de Santa Catarina? O mundo hoje ele vive uma guerra comercial, né, que pode estar levando até a um certo protecionismo em determinados países. Né? A China ressurgiu, né, como grande player internacional, ela é um gigante econômico, né, 1,4 bilhões de habitantes. Né? Você imagina se metade deles, vamos colocar aqui, 700 milhões consomem $10 por dia, né? São 7 bilhões por dia de dólares. Então, é uma economia gigantesca e que tem uma voracidade e uma fome muito grande. Né? A China, ela não pode se dar o luxo de ter uma instabilidade social, e aí, nessa questão, entra a segurança alimentar. E aí está o nosso papel, e em particular o de Santa Catarina, né, como quem pode produzir alimentos de boa qualidade e colocar na mesa do povo chinês. Ao mesmo tempo, né, essa questão aí do protecionismo e dessa guerra comercial, nós, Brasil, temos que saber adotar uma posição flexível e pragmática para extrairmos o melhor dessa situação e buscarmos sempre aquilo que é chave nas relações internacionais, que é o benefício mútuo, tanto para o Brasil como o nosso parceiro comercial. Além da questão de exportações, como é que o governo vê Santa Catarina? Um estado com uma economia diversificada, um estado que tem um bom nível de exportações, um estado que tem uma participação relevante na economia brasileira. Como é que o senhor vê Santa Catarina? O que o governo federal pode anunciar, pode trazer de situações aqui para o estado de Santa Catarina? O que eu vejo aqui em Santa Catarina é um estado que, dentro do concerto da federação, ele está muito bem posicionado, né, pela a situação que vive, né, de alta produtividade, né, produz, né, muitos produtos com alto valor agregado, né, tem um nicho de tecnológico aqui em Florianópolis, né, extremamente importante, tem portos, né, de relevância aí para o escoamento da produção nacional. Né. Agora, a gente sabe que a questão de infraestrutura logística aqui ainda tem uma deficiência, e é onde o governo federal pode auxiliar o Estado na busca de investimentos. Né? Nós temos essas rodovias que cortam o Estado de leste a oeste, são rodovias ainda de pista única, que tem um trânsito enorme, que é onde escoa a produção. Né? Então precisa realmente uma duplicação de rodovia, uma melhoria na infraestrutura aqui do Estado. É onde o governo federal pode auxiliar. Como é que o senhor vê hoje o cenário político do Brasil? Né? Nós temos uma situação ainda de um certo radicalismo, de situações da população. Como é que o senhor vê essa questão? É preciso superar esses radicalismos para o Brasil crescer e achar um rumo? Olha, o que ocorre aqui no nosso cenário político? Primeiro, nós temos um sistema político partidário extremamente fragmentado. Né? Dentro da Câmara nós temos 26 partidos políticos, partido que só tem um deputado. Né? Os partidos deixaram de representar a população como um todo. Né?
eles não representam o pensamento, né? E então as pessoas, o cidadão ele vota na pessoa e não no partido. Muitos não tem nem partido no nome, né? Tu pega aí Avante, Podemos, DEM, MDB, Rede, né? Então deixaram de ter o nome de partido. Então isso é um aspecto, né? O outro aspecto aí do nosso sistema político, né, é a questão do voto, né? O voto proporcional ele não deixa de representar o conjunto da população, seria importante que nós fôssemos para o voto distrital, né? Então esses assuntos aí levam a essa situação que nós estamos vivendo, e a radicalização que você tocou é uma coisa que está ocorrendo no mundo como um todo, por essa inquietação, pelas soluções que vêm por meio da democracia, são soluções mais demoradas, existe uma ansiedade, porque nós vivemos na era da velocidade, então as pessoas querem uma solução da noite para o dia, e se a política fica dividida e radicalizada, a nação termina por se dividir e radicalizar. Então nós temos que fazer superar isso aí, e os espectros mais exaltados a gente tem que levar para o canto e buscar a convergência e sermos uma nação mais amigável e não entrarmos em conflito por temas menores. Nós temos uma agenda política, nós temos uma agenda econômica. Qual é o papel da imprensa, vice-presidente, nesse processo, como colaboradora da criação também deste ambiente favorável para todas as mudanças que o Brasil precisa? Olha, é um dos pilares da civilização, né, ocidental, como nós concebemos, é o país ter uma sociedade civil forte, né, com instituições que representem o conjunto da população. E a imprensa é uma dessas instituições. Eu costumo dizer, e acredito nisso, que a imprensa é para os governados, não para os governantes, né? Então esse é o grande papel dela. Vice-presidente Hamilton Mourão, muito obrigado pela entrevista e sucesso na condução junto com o presidente Jair Bolsonaro dos destinos do Brasil nos próximos 4 anos. Muito obrigado, um abraço a todos.